Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José para mais um encontro nessa segunda-feira que está nos apresentando uma notícia verdadeiramente explosiva que tem impactos distintos aqui no nosso país. Para nós que vivemos no campo civilizatório, que interpretamos a realidade concreta aqui no nosso país, a notícia é muito positiva. No entanto, para as pessoas que habitam o universo paralelo, as pessoas que estão apostando sempre em situações negativas, que querem que tudo dê errado aqui no nosso país, a notícia é péssima. E a notícia é: em 56 anos de operações aqui no Brasil, a Bolsa de Valores hoje bateu o recorde. Nós vamos ver aqui as notícias, como é que elas estão sendo tratadas nessa tarde aqui no Brasil, e outros assuntos correlatos também, que misturam política, economia e insanidades desse universo paralelo, querendo aqui alterar a nossa realidade, né? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, que conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, dê sempre o seu joinha, o seu comentário, que são muito importantes aqui no nosso portal, e se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, olha, tem coisas que são muito curiosas, né? A Folha de São Paulo e o UOL, eles colocaram o ministro Alexandre de Moraes como alvo para fazer coro aos extremistas de direita aqui no nosso país. O que quer a Folha no final da história e o UOL? Eles querem a impunidade desses criminosos todos, então eles estão procurando ali pelo em ovo para descredibilizar tudo aquilo que está sendo investigado e que está em andamento contra os membros dessa Orcrim. Pois bem, mas parece que eles querem também dar uma desgastada no governo Lula, na política econômica. Porque uma notícia como a de hoje, eles estão tratando de uma forma absolutamente corriqueira. Eles não ressaltam que hoje tivemos um recorde, né, na Bolsa de Valores. Bolsa se aproxima dos 136 mil pontos e dólar cai abaixo de R$ 5,40. Olha só, eles não deram destaque que esse fato é um recorde aqui no nosso país. E claro que quando as bolsas sobem ou caem, existem muitos fatores, né? Mas dentre esses fatores desse recorde hoje, nós temos esse aqui que a matéria coloca no meio, né? A informação da reportagem. Outro fator que também vem ajudando nas últimas semanas é o resultado das empresas. No geral, segundo o cálculo do Itaú BBA, as receitas das companhias listadas ficaram 3,1% acima das expectativas no segundo trimestre. Os últimos balanços foram divulgados na semana passada. Pelo levantamento do Itaú, o lucro ficou em 5,3% acima das estimativas. Isso atrai mais investimentos. O lucro não do Itaú, né, mas o lucro do conjunto das empresas listadas. Essa notícia mostra que, com todos os solavancos que nós temos no nosso país, ele está caminhando, os índices econômicos são muito positivos. E aí essa gente que está querendo destruir o governo, destruir uma série de políticas públicas, enfim, e destruir a nossa sanidade mental, sempre favorecendo também os interesses escusos, né? Essa gente fica esvaziada. E aí um assunto também que estava figurando como assunto principal, que é a saída do escritório do Twitter aqui do Brasil, isso foi tratado hoje no principal veículo, né, que temos na TV a cabo, TV por assinatura, que é a cobertura que faz a Globo News, teve ali uma avaliação unânime de todos os colunistas, reprovando ali a atitude do Twitter e, mais do que isso, né, descredibilizando, mostrando aquilo que nós já conversamos aqui, que o Twitter virou uma ferramenta da extrema-direita internacional e que não quer respeitar as normas aqui do nosso país. Portanto, todos os colunistas ali falaram nessa direção, o que é uma coisa absolutamente plausível, né? Está dentro do campo da racionalidade e da razoabilidade. Então, se ela não pode ser demandada aqui no nosso país, se ela não quer respeitar as leis do nosso país, bom, o fim dela será a retirada da sua operação aqui no nosso país. O Elon Musk está dando uma de migué, né? Um migué internacional, com todo respeito aos meus amigos miguéus, né? Porque quando eu uso essa expressão, muitos miguéus aqui
Aí eles chegam e falam, olha, não use essa expressão, eu me chamo Miguel e tal. Então, você que é Miguel, me desculpe, tá? Mas a expressão aqui não tem esse sentido de ofender nenhum Miguel, né? Bom, mas ele tá dando uma de João sem braço, aí os Joãos também vão ficar pegando no meu pé, né? Querendo mostrar que está fazendo uma ação muito contundente quando não está. O Twitter continua a operar aqui no Brasil. Os negócios continuam a serem feitos. O CNPJ dele está aqui. Mas ele está jogando para a torcida, né? Fazendo pressão contra o ministro Alexandre de Moraes. Gente no mundo inteiro vai retweetando as mentiras que ele está contando, mas o desgaste para ele, enfim, é uma coisa muito inusitada, né? Nunca vimos um mega bilionário no mundo se posicionar politicamente contra essa criatura está se posicionando. As pressões e os negócios e as ações políticas que ele tem feito de uma forma absolutamente descarada no mundo inteiro, né? Então, o que vai acontecer com ele, o final dele, da empresa dele, olha, eu vou dizer para você, se você tem ação da Tesla, pensa em comprar um carro Tesla, enfim, olha, o futuro dessa história toda pode terminar muito mal, tá? Então, vamos seguir aqui nas notícias internas. No Infomoney, Ibovespa ao vivo. Bolsa acelera e quebra novo recorde ao passar dos 136 mil pontos. Bolsas dos Estados Unidos avançam em semana que terá ata do Fed e falas de Powell. No G1, Ibovespa chega pela primeira vez aos 136 mil pontos em recorde histórico. Dólar cai a R$ 5,37. Então, é um fato jornalístico que não dá para a Folha, né, e para o UOL tratar assim, dessa forma blasé, como se não fosse um fato, né? Bolsa se aproxima dos 136 mil pontos. Não falar que está sendo um recorde, né? Obviamente, essa notícia é lida pelos atores econômicos de uma maneira muito positiva e mostrando que vários indicadores ali são levados em consideração para que os investimentos aqui no nosso país continuem numa crescente. Outra notícia aqui da Veja Negócios. Ibovespa bate um recorde histórico e chega aos 135 mil pontos. Bom, essa matéria foi antes de chegar a 136 mil pontos, né? Já tinha chegado ao recorde e subiu um pouquinho mais. Então, esse é o cenário aqui no nosso país que apavora o mundo cão do bolsonarismo. O que resta para essas pessoas? Inventarem medos. E os medos são coisas que são sempre colocadas de uma forma fantasiosa, não tem nada de plausível, nada de concreto. E o medo, muitas vezes, está sendo gestado lá fora do nosso país. E as eleições nos Estados Unidos estão mostrando para a gente que o medo, o pânico moral, a vigarice é uma ferramenta que tem funcionado muito lá. E aqui também, evidentemente, acaba funcionando também, né? A matéria é a seguinte, o Donald Trump está usando inteligência artificial, até uma montagem bem tosca, colocando a imagem da Kamala Harris discursando como se estivesse falando ali para uma plateia do Partido Comunista Chinês, né? Então é uma coisa assim tão absurda, tão tosca, mas eles começaram a chamar a Kamala de terrorista não, de comunista, né? Então ele está usando aqui a matéria, está dizendo que, olha, está usando a imagem de Kamala Harris e falando que ela é uma comunista, né? Falando num evento. E aqui é a mesma coisa. O Trump está chamando a Kamala Harris de comunista e está enfatizando isso nas aparições que ele está fazendo aqui. As aparições que ele está falando, tem feito, né? E aí é o seguinte, a publicação do Trump, ele coloca essa imagem aqui, acho que dá para vocês verem aqui, né? Uma mulher de costa, que tá claro, né, que é a Kamala, não ia colocar uma mulher aleatoriamente, e simplesmente não escreve nada, mas aí você vê ali a bandeira do partido, uma bandeira de um partido comunista, né, a foice e o martelo no fundo, a plateia ali, muitas bandeiras vermelhas, mas essa é a vigarice, né, dessa gente. Gente, nos Estados Unidos, a Kamala Harris, candidata do Partido Democrata, ela pode ser tudo, menos uma pessoa alinhada com qualquer princípio comunista, princípio socialista, né? Eles estão ali com algumas pautas ali para fortalecerem, né, a classe média nos Estados Unidos, mas daí a entrar nessa viagem de maionese só gente muito insana, né? Mas como tem muita gente insana mundo afora, né? A coisa faz sentido para algumas criaturas. E aqui no Brasil, como não poderia deixar de ser, o vassalo mor, né, de Donald Trump, o inelegível,
a figura que comandou Morcrim de ladroagem de joias, fez a publicação no mesmo sentido. Acompanhe aqui o que publicou a criatura. Vamos lá. E assim, eu todo dia, antes de sair de casa, dobro meu joelho, rezo um Pai Nosso, e peço a Deus que o nosso povo não sinta as dores do comunismo. Quero apenas uma coisa. Então, gente, é muito vigarista, né? É muito bandido, é muito salafrário. É por isso que a gente fica querendo, né, que o senhor Paulo Gonet nos ajude, Procurador-Geral da República, ajude a manter a nossa sanidade mental, nossa paz de espírito, a nossa democracia, a República Brasileira. Cumpra a sua missão e denuncie essa Orcrim, porque quem é do mundo do direito e lê um inquérito de mais de 2.000 páginas, não tem a menor dúvida que nós tivemos aqui no nosso país um conjunto de criminosos que, com as suas práticas, se adequaram aos crimes que estão previstos no Código Penal brasileiro. Então não tem como o senhor, que é um jurista também, enxergar de outro modo. Eu estou aqui meio que fazendo uma campanha junto com todos os meus amigos na internet também para a gente cobrar do senhor Paulo Gonet, porque o Procurador-Geral da República, no tempo do inelegível, era pouco demandado, né? Ninguém nem lembrava dele, os meios de comunicação nunca focalizaram a figura do Procurador-Geral da República, como não estão focalizando agora também. Não há nenhum tipo de pressão em relação ao que aconteceu no Brasil, direcionada ali ao senhor Paulo Gonet. Mas é importante que se saiba aqui no Brasil que existem muitas pessoas, como você e eu, que estamos atentos e que a gente vai cobrar a responsabilidade do Procurador-Geral da República, para que ele ajude, né, a esse tipo de insano, de vigarista, de criminoso, de ladrão de joias, ficar com o facho mais baixo até a hora de ir para a cadeia, quando sofrer outras condenações também, né? É por isso que eu estou aqui, né, gente? Para ajudar essa fila a andar um pouco mais para frente, né? Eu vou ficando por aqui, chamando a atenção de vocês que logo mais à noite os telejornais vão ter que dar um destaque a esse negócio da Bolsa aqui e no que representa isso para o nosso país, para a economia do nosso país e para o bem-estar aqui do nosso povo, né? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!